Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está no ar, aqui na tela da NTV. Você que acompanha a partir de agora na sua televisão, através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, nos nossos canais na internet. Participe com a gente. O Mais Saúde é feito para vocês e, claro, junto com vocês e com Actual Hospital, nosso grande parceiro, o seu parceiro. Você tira suas dúvidas e participa através do WhatsApp que está na sua tela, é o 999 47 45 15. Mande a sua pergunta, porque aqui, a partir de agora, você já conhece. O consultório está aberto e a consulta é grátis. Temas importantes em pauta em destaque no Mais Saúde de hoje. A gente recebe o Dr. Maurício Peixoto, que é otorrinolaringologista do Actual Hospital, e está aqui com a gente para falar sobre labirintite. Mitos e verdades, tratamento e todas as suas dúvidas através do nosso WhatsApp que está aí na sua tela. Dr. Maurício Peixoto, prazer recebê-lo aqui no programa. É um prazer enorme estar aqui. Nós já tivemos um tempo atrás e voltar é como se a gente estivesse voltando para casa. É sempre bom. E é bom, né? A gente levar qualidade de vida para quem está do outro lado, através de informação. Esse é o nosso papel, ainda mais quando a gente traz os melhores especialistas aqui no programa. Então chama atenção para você de casa não perder essa oportunidade de mandar aí a sua pergunta. Daqui a pouquinho o doutor responde. Esse é o nosso quadro também, o doutor responde, na segunda parte do programa, tirando algumas dúvidas da caixinha de perguntas que está lá à sua disposição no perfil, no @ do Actual Hospital. Vamos falar de labirintite, então? Vamos lá. Tem um nome mais técnico da famosa labirintite, né, doutor? O termo técnico é labirintopatia. Nós temos várias doenças, 5 são mais comuns, tá? Mas o termo popular é labirintite. E a gente tenta explicar para a pessoa, porque cada uma tem um tratamento diferente, né? E o conhecimento geral é que são sempre os mesmos remédios. Então, às vezes, o paciente chega lá tomando uma medicação que é imprópria para a doença dele. E isso faz uma diferença danada. É importante sua fala, viu, doutor? Eu sempre, todos os programas, para quem acompanha aqui o nosso programa, sabe que a gente bate aí nessa tecla, né? Da automedicação, os cuidados que deve ter quanto a isso. Doutor, mas vamos lá, explicar para o pessoal de casa, parece que é uma palavra, né, bem popular, conhecida, labirintite. O que é labirintite? Pois é, a labirintite é um mau funcionamento de um órgão do ouvido interno que a gente chama de labirinto. Tá? Ele é responsável por manter o equilíbrio. Tá? E o labirinto ele ajuda a coordenar os movimentos musculares, a posição da cabeça, a postura do corpo. E ele, quando está doente, ele gera desequilíbrio, queda, incoordenação de marcha. E ele é um órgão extremamente importante para o dia a dia da gente. E por que ele adoece? O que causa essa inflamação? Por que chega assim, a inflamar? A infecção de ouvido é que causa a labirintite. Então, normalmente a labirintite é um quadro grave, que a pessoa vai ter uma infecção de ouvido e às vezes uma labirintite seguida de uma meningite. As labirintopatias são doenças diversas que são causadas por medicamentos, por hábitos e consumo de alimentos, por postura inadequada, tá? Então a maior parte das vezes a pessoa ela tem hábitos que precisam ser corrigidos para ele melhorar do desequilíbrio. O sintoma clássico é a tonteira, tá? Então assim, a labirintite ela vem acompanhada de tonteira. A tonteira a gente define como um desequilíbrio. Então pode ser assim, caminhar como se estivesse caminhando num colchão ou caminhando em algodão. E a gente tem um tipo específico de tonteira, que é a tonteira rotatória, que é chamada de vertigem, tá? Que a gente tem alguns tipos de labirintopatias que cursam com isso, tá? Mas normalmente assim, você começa com a vertigem e cronifica como a tontura. Mas esses sintomas, doutor, é sempre depois de uma inflamação, de uma dor de ouvido ou nem sempre? É assim, a gente pode começar com a labirintopatia depois de uma queda, às vezes com o choque da cabeça contra uma porta, tá? A gente pode começar
com labirintopatia se a gente tem muita enxaqueca que não controla, se a gente dorme mal, se a gente come muito açúcar, toma muito café. Então isso, com o decorrer do tempo, com o abuso, você vai acabar tendo uma doença do equilíbrio, tá? Olha a importância, mais um especialista, todos que a gente traz aqui, pode-se dizer unânime, 100%, tem essa preocupação e fala sobre alimentação, né, doutor? O tanto que o mundo, as autoridades estão preocupados com a nossa alimentação e cada vez mais, né? Assim, a gente tem cada vez mais usado e abusado de alimentos multiprocessados, né? E esses alimentos, assim, eles têm muitas coisas que a gente conhece, muitas coisas que a gente desconhece, e que o consumo diário, porque o consumo esporádico, tudo bem, mas o consumo diário, ele leva a frequente, doenças, né? Em grande quantidade. Refrigerante tem doses cavalares de açúcar, e a pessoa toma e acha que aquilo não tem consequência, né? Isso. Então, isso no dia a dia vai causando uma sobrecarga no organismo, e a gente fica doente. A gente acha que não, mas é isso. Além desses fatores que podem causar a labirintite, doutor, tem alguma questão, até uma pergunta aqui da nossa telespectadora, tem alguma relação, uma causa hereditária? A gente herda isso dos nossos pais? Por exemplo, assim, enxaqueca. A enxaqueca é a causa mais comum de tonteira crônica, de labirintopatia crônica. E a enxaqueca, ela tem claramente uma história familiar. Então, assim, várias pessoas da mesma família têm dor de cabeça. Normalmente vai lá no consultório do otorrino queixando da sinusite. Eu ia te perguntar isso, doutor. Como é que chega o paciente lá para você? Você que lida e tá ali o contato diário, todos os dias, né, com os pacientes. Como é que eles chegam lá no consultório? É assim, o paciente com a labirintite, ele vai chegar lá queixando que ele tem episódios de desequilíbrio, que já duram alguns meses ou às vezes há poucos dias, e o paciente agudo, ele vai chegar lá queixando de uma tontura rotatória, vertigem, acompanhado de náusea, vômito, e dependendo do tipo da labirintopatia, sintomas associados. Então, assim, a gente pode ter zumbido, a gente pode ter perda auditiva, sensação de abafamento do ouvido, a depender da labirintopatia. Então, a gente faz uma entrevista com o doente, e a partir do que ele informa, a gente vai fazer um raciocínio. Então, assim, o paciente que tem a vertigem acompanhada de perda auditiva, de zumbido, ele pode ter enxaqueca, ele pode ter doença de Meniere, que é um tipo comum de labirintopatia. O paciente que caiu e começou com a tonteira logo no dia seguinte, ele pode estar tendo a vertigem postural, a gente chama de VPPB, a vertigem postural paroxística benigna, que é a doença dos cristais soltos, que felizmente é a mais fácil de tratar e a mais comum. E o paciente, é essa? Repete. É a VPPB, a labirintite dos cristais soltos, que a pessoa começa a ter a vertigem quando senta, quando deita-se, quando vira a cabeça rapidamente. É uma tontura de curta duração, mas que impossibilita a vida da pessoa. Qualquer movimento da cabeça, ele acaba tendo a vertigem. E ela dura alguns dias, e ela, enquanto ela está lá persistindo, ela costuma ser incapacitante. Tá, e além dessa consulta, como que é o diagnóstico? Pois é, a consulta básica é a entrevista, que a gente chama de anamnese. A gente faz um exame físico para ver se o ouvido não tem cera, se não tem infecção. E a gente pode pedir alguns exames complementares. Então, assim, a gente tem o popular teste vestibular que chama vectoeletronistagmografia, otorrino adora, nome difícil, tá? A gente pode pedir videohit, a gente pode pedir vários exames, às vezes tomografia, às vezes ressonância magnética, até depender da história. Mas quase sempre o diagnóstico ele é firmado com a anamnese e o exame físico. Então, para a vertigem dos cristais soltos, a gente tem algumas manobras diagnósticas que a gente deita o paciente com a cabeça em determinadas posições, e se ele tem sintoma, está feito o diagnóstico. E lá mesmo a gente já faz as manobras para reposicionar os cristais na posição correta e a pessoa evoluir para a cura. Muito bem.
tema popular hoje aqui no nosso bate-papo, né? O doutor trouxe algumas imagens também. Assim que o doutor quiser, coloque as imagens aí no ar. Eu Fique à vontade aí, viu, produção? Pode colocar aí as imagens aí que a gente vai comentando sobre elas. Isso aí é o labirinto, tá? Essa é a parte membranosa do labirinto, que o ouvido da gente, o ouvido interno, ele é cheio de líquido, tá? A gente chama isso de perilinfa. E tá dando destaque ali nesses cristais, que no caso são os cristais soltos, que os movimentos... Esse que o doutor citou. O movimento da cabeça causa o movimento desses cristais dentro dos canais do labirinto e a gente vai ter a tontura. Muito bem, tem mais imagens aí, produção? Assim que possível pode colocar pra gente. Isso aí são alguns sintomas, né? A tontura, né? A visão fica borrada, porque a tontura... ela é acompanhada de um movimento do olho, que a gente chama de nistagmo. Então o olho ele fica batendo de um lado para o outro, movimentando, e isso deixa a visão turva e a pessoa tem uma dificuldade enorme de fixar a visão em alguns pontos. E tem uma idade, a partir de que idade que pode ter? Não, pois isso é de mamando a caducando. Tá? Então, crianças assim, também? Crianças também têm. Então, assim, a criança que cai com frequência, ela provavelmente tem alguma doença que está afetando o labirinto. Isso pode ser uma infecção de ouvido, a gente pode ter uma inflamação crônica do ouvido, chama otite serosa, tá? E as labirintopatias. Normalmente, assim, a criança que abusa de chocolate, ela pode ter... Alimentação de novo, tá vendo a importância? Ela pode evoluir com tontura, pode evoluir com zumbido. Tá? A criança que come muito doce também pode ter isso. E às vezes o idoso ele chega quase sempre com a queda assim, ele caiu sentado. E desde que ele caiu sentado, ele não consegue mais se movimentar porque ele está tendo tontura. Eu vou pedir para a produção colocar essa última imagem que estava aí na tela. O pessoal de casa vai identificando isso muito bem. E o doutor vai comentando sobre essa imagem, está um pouco mais explicativa. Aí, assim, a imagem de baixo lá, a gente tá vendo o ouvido interno, a gente tem uma parte inferior, que é a cóclea, é responsável pela audição, e a parte superior, que na verdade no ouvido a gente chama de posterior, ela tem os órgãos do equilíbrio. Então, o sacro e o trículo é onde ficam os cristais que eu falei que ele pode soltar, e nós temos 3 canais que a gente chama de canais semicirculares. E esses canais, eles cobrem todos os movimentos da cabeça, tá? Então eles servem para isso. Você movimenta a cabeça e ele fala para o cérebro, a cabeça movimentou numa velocidade tal, numa angulação tal, e a gente corrige a postura da musculatura, a postura do corpo, baseado nessas informações, tá? O labirinto junto com um órgão que a gente tem dentro do cérebro que chama cerebelo. Então é uma coisa complexa que evoluiu no decorrer da evolução da humanidade, tá? Que é extremamente importante. Isso é uma coisa extremamente pequena. Então a gente está falando assim, o labirinto, a parte do equilíbrio, é uma coisa que não tem 1,5 centímetro de tamanho. É muito pequena. E ela torna a vida da gente extremamente ruim quando ele está doente. É como o doutor disse, é tudo interligado do cérebro, tudo. né? É impressionante. A nossa visão, ao nosso posicionamento. O labirinto, ele é ligado ao olho. Ele serve para informar, com a rotação da cabeça, a gente corrige a posição do olho, tá? E essa ligação, ela é direta com o olho. Ela não passa por processamento cerebral. E a gente usa desse recurso para ajudar no diagnóstico da doença do labirinto. Muito bem, a informação aqui, precisa no nosso Mais Saúde. Infelizmente, acredito, né, doutor, que as pessoas procuram o otorrinolaringologista já na última hora, quando já... Assim, a medicina preventiva, a gente não aplica isso, né? Nós médicos, os pacientes. Hoje a gente tem uma demanda maior disso, mas a maior parte das vezes a gente só procura quando a gente está doente. Muito bem, tem mais uma imagem antes da gente ir pro nosso intervalo? É o canal, o labirinto mostrando os líquidos, tá? Que a gente chama, no labirinto é a perilinfa, na cóclea, que é o caracol, a gente tem 3 tipos de líquidos, cada um com a composição, que isso é importante para a audição.
Muito bem, antes da gente ir para o nosso intervalo, vamos chamar a atenção do nosso telespectador, e a gente está aqui para isso também, para não se automedicar, como o doutor bem lembrou no início do programa. Isso é muito importante, porque assim, o seu remédio não é o meu remédio. Apesar do sintoma ser parecido, às vezes o seu remédio vai piorar a minha doença. Então, o ideal é procurar uma ajuda especializada para a gente ter uma chance maior de melhora. É isso, e tudo isso à sua disposição, o doutor atende lá no Actual Hospital. Tem toda a estrutura lá necessária. Exatamente. Muito bem, vamos então com o apoio do Actual Hospital para o nosso rápido intervalo. Daqui a pouquinho o Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Estamos de volta com Mais Saúde aqui no canal 8.1. Você participa com a gente através do nosso WhatsApp e esse é o nosso tema labirintite. Em pauta hoje, recebendo aqui o otorrinolaringologista, o Dr. Maurício Peixoto, falando, né, de labirintite que parece ser popular. A gente falou aí causas, diagnóstico, mas eu quero saber, doutor, precisa preocupar com a labirintite? Ela tem cura? Tem tratamento? A labirintite tem cura, quase sempre com excelente resultado. E o que é importante assim, é que dependendo da faixa etária, a tonteira pode ser um sinal de doença grave. Então assim, um paciente idoso que subitamente começa com vertigem, com náusea, vômito, obrigatoriamente a gente tem que fazer um diagnóstico, que a gente chama de diferencial, da possibilidade dele estar tendo um acidente vascular cerebral, o popular derrame, né? Um paciente com doença cardíaca pode ter isso também. A maioria das vezes, o desequilíbrio ele é causado por hábitos de vida. Então, o paciente, se ele estiver disposto a fazer um sacrifício de comer menos açúcar no dia a dia, tomar menos café, claro que isso é personalizado, não é a mesma coisa para todo mundo. A tendência é ele ganhar muito em qualidade de vida e ele parar de frequentar o consultório. Porque o que a gente tem é assim, quando você tem uma doença, se você briga contra o que te causa a doença, você vai perder. Porque a doença não vai melhorar, porque você está ignorando, né? Então, a maior parte das pessoas, a qualidade de vida está tão ruim que eles aceitam. A gente junta medicamento, quando é o caso, com mudanças de hábitos de vida, às vezes alguns exercícios para melhorar o equilíbrio, e a pessoa costuma ter uma evolução muito boa, sendo que quanto mais jovem, melhor a resposta. Então a coisa é eu tratar um desequilíbrio de um paciente jovem, outra coisa é eu tratar um desequilíbrio de um paciente idoso com várias doenças, que normalmente a expectativa de melhora dele vai ser muito lenta, e às vezes nunca vai ser uma melhora completa, a depender da pessoa. E é isso, então procure sempre o especialista. Produção, imagem na tela, e o doutor comenta algumas imagens que o doutor trouxe aqui pra gente, para poder estar explicando um pouquinho melhor pro pessoal de casa. Essa aí é o ouvido, a orelha de uma maneira geral. Então a gente tem a orelha externa, que é o pavilhão com o conduto auditivo, a orelha média, que é a membrana timpânica com os ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo. E nós temos o ouvido interno, que é onde fica o labirinto. Tá? São 3 estruturas muito, muito pequenas, mas que fazem uma função primordial para a vida, que é escutar e manter o equilíbrio. Muito bem, pode ir colocando imagem aí enquanto o doutor vai comentando, e o pessoal de casa vai participando com a gente, mandando aí a sua pergunta. Daqui a pouquinho vou intercalar algumas perguntas que já estão aqui para responder. Aí já é uma visão da parte posterior do labirinto, tá? Que a gente tá vendo lá os canais semicirculares, a cóclea, e em amarelo é o nervo, o 8º par, que é o nervo acústico. Ele tem uma parte responsável pela audição e 2 partes responsáveis pelo equilíbrio. Esse nervo que está bem específico, é bem claro aí na tela, ele inflama também? Ele pode inflamar. A gente tem uma doença que chama neurite vestibular, que é uma inflamação normalmente do ramo vestibular, de um dos ramos vestibular do nervo, e que a pessoa evolui com vertigem, náusea, vômitos, sem ter perda auditiva. E normalmente depois de um quadro viral. Tá? É um quadro
que é um pouco mais prolongado, mas em média um paciente ígido, e ele melhora mais ou menos depois de uns 2 meses. Muito bem, mais imagens aí, produção, se tiver, a gente vai passando para o pessoal de casa entender. É isso, né? Vem a representação da vertigem, afeta, né? Isso, está bem claro aí na imagem. São alguns dos sintomas, né? Como o doutor já repetiu. Enquanto tá aí na tela, eu vou passar aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores. Tosse seca, coceira na garganta, mas tem hora que a tosse parece que vai sair um catarro e quer desgarrar. Acho que é isso aí que é a pergunta aqui da Gabriela. Gabriela, é tosse seca, do jeito que você está descrevendo. Isso pode ser uma tosse de fundo alérgico, isso pode ser uma tosse causada por refluxo laringofaríngeo, que é um escape de ácido que vem do estômago para a parte inferior da garganta, tá? Isso pode ser causado por asma. A gente tem que fazer um diagnóstico diferencial para identificar a causa e tratar. Vamos continuar aqui então com a nossa telespectadora, Gabriela. O que pode ser dor de cabeça atrás do olho, de um olho só? Pois é, isso pode ser sinusite, isso pode ser glaucoma, que é um aumento da pressão do olho, isso pode ser problema de articulação temporomandibular, pode ser enxaqueca. A gente também tem que conversar, examinar para chegar num diagnóstico. Então é o especialista sempre, viu, gente? Sim. E tem aqui também a Sara, só para enaltecer esse ser humano, um médico abençoado, que Deus continue abençoando, parabenizando o trabalho aqui do Dr. Maurício. Tem também quais os primeiros sintomas, a gente já falou, né? E como ter o diagnóstico certo da labirintite, a gente falou também. Essa aqui é importante, olha, a Cláudia tá mandando aqui situações que podem agravar ou melhorar os sintomas. De melhor a gente até citou algumas aqui, doutor. Mas o que pode gravar ainda mais? Agravar os sintomas? Então, assim, a gente lê quando a gente está tendo crise de labirintite. Normalmente você vai piorar a cintura, ou vai piorar a tontura. Ver televisão, telas de vídeo, normalmente, porque estudo exige movimento ocular. Então você pode piorar. Normalmente, e principalmente dependendo do tipo de tontura, então paciente que tem enxaqueca e está tendo labirintopatia, ou paciente com Meniere, ambiente muito iluminado, muito barulhento, piora os sintomas. Então a gente recomenda que ele procure um lugar escuro, com pouco barulho, se possível dê um cochilo, costuma dar uma resposta boa na crise, tá? E alimentos gordurosos, alimentos açucarados. Novamente os alimentos, né? Cafeína em excesso pode fazer mal. Bebida alcoólica pode fazer mal, tá? Então tem que individualizar o caso da pessoa. Mais uma pergunta aqui na caixas de perguntas lá do Aquitual Hospital. Você aí de casa, né? Segue lá o perfil do Aquitual para você estar participando aqui. A toda semana a gente traz um especialista. Doutor, é verdade que não devemos usar cotonete no ouvido? O cotonete, ele para mim, ele é um bom fornecedor de serviço, porque o cotonete, ele empurra o excesso de cerume pro fundo do ouvido. Então é verdade. A pessoa vai formando rolha de cera e vai lá depois queixando que o ouvido está entupido, e é um belo usuário de cotonete. O cotonete também, assim, que a cera é uma secreção que mantém a pele saudável. Então, quando você usa muito cotonete, você tira a oleosidade da pele, você vai estar mais sujeito. Tira um pouco da proteção. Tem gente que tira totalmente, tá? Eu costumo brincar que chega lá e fala assim, seu ouvido parece que você passou uma enceradeira, que tá até brilhando. E a pessoa tem dor de ouvido, tem coceira no ouvido, tem otite externa recorrente, porque usa cotonete. Muito bem, a gente tem mais imagens aí, vamos colocar aí na tela, daqui a pouquinho tem também a anatomia, né, da orelha para o pessoal de casa identificar. Isso, vamos lá então, produção, muito bem. Coloca na tela pra gente, tá aí a anatomia. Tá, a anatomia da orelha, essa aí é um desenho menos complexo do que aquele primeiro, né? Que tá mostrando a orelha externa, a orelha média, a orelha interna, tá? Mas é basicamente isso. Muito bem, volta aqui no doutor, porque a gente tá aqui para... Começamos bem o nosso bate-papo e o doutor salientou muito bem sobre essa preocupação
dos medicamentos, de tomar qualquer tipo de medicamento, porque é uma infecção, uma inflamação, tomar, né, diversos remédios. Nada disso, procure especialista. Procure, porque, por exemplo, a pessoa com a doença, a labirintite dos cristais soltos, a VPPB, não existe remédio que vai ajudá-lo. Não existe. Ele tem que fazer uma manobra de reposicionamento, que é o que vai levá-lo à cura. Então tem hora que, principalmente paciente com mais idade, fica meses tonto, até ir lá que você faz uma, duas vezes a manobra, a pessoa sai lá falando que a gente é bruxo, porque ele saiu do consultório sem tontura, né? E depois de ter insistido no chazinho da vovó, no Google Médico, né? Na internet também, com fácil acesso à internet, as outra pessoas coisa pesquisam. Que a gente vê demais é assim, ó, a pessoa que tem a migrânia vestibular, que é a labirintite causada pela enxaqueca. Ele fica tomando medicamento para tontura e não melhora nunca, porque você tem que melhorar a enxaqueca. Você vai usar uma medicação para tratar a enxaqueca e que ele vai melhorar. Então, tem hora que ele chega lá e tá usando remédio e só piorando. Tá? E a gente tem algumas labirintites, igual a doença de Meniere, a enxaqueca também tem isso, que você vai tendo crises e junto com a tontura você vai perdendo a audição. Você vai ficando cada vez mais surdo. E tem hora que ele chega num ponto que eu não consigo mais regredir ou recuperar aquilo que ele perdeu. Então ele vai arrumar mais um problema, que é uma surdez permanente. E aqui a nossa última pergunta, doutor, é mais ou menos para esse lado aí, em casos graves. Existe cirurgia? Não existe cirurgia? A cirurgia, ela é para aqueles casos onde você não consegue controle. Isso é muito raro hoje em dia. E a cirurgia, basicamente, a gente destrói o labirinto. O labirinto doente que a gente tem dos dois lados, a gente faz uma labirintectomia e a pessoa, ela vai ficar surda, ela vai ficar sem tontura, mas são coisas irrecuperáveis. Então, assim, isso é muito raro da gente precisar fazer. Eu tenho 25 anos que eu atuo aqui na região. Felizmente, eu nunca cheguei nesse ponto. A gente quase sempre, com medicamento... Não, mas isso é geral no Brasil, no mundo. A cirurgia é exceção, porque a resposta é muito ruim. Tá? A gente tem até, assim, injeções que a gente pode fazer dentro do ouvido, mas que normalmente vai evoluir com surdez e que são para aqueles casos onde você não consegue controle. Muito bem, eu vou pedir à produção colocar aí imagens do seu cantinho, lá do seu consultório, onde o doutor Maurício Peixoto atende e recebe lá o paciente com o maior carinho e atenção do mundo, né, doutor? Exatamente. Lá, essa salinha aí, nós já temos 15 anos de uso e é a sala do dia a dia. E olha lá, com as estátuas do galo. E apesar da gente ultimamente não estar podendo comemorar muito, né? Mas tá lá um ambiente aconchegante para receber a gente todos, tenta, né, doutor? sabe? Porque a maior parte dos pacientes não fica muito à vontade com algo muito rebuscado, né? Então a gente quer que o paciente se sinta em casa e isso ajuda também a criar um ambiente de confiança, porque... É verdade. Confiança, ele vai ter coragem de falar coisas para mim que são importantes para o diagnóstico, que normalmente aquele primeiro ele não tem. Atendimento que o doutor disse ali na recepção. Exatamente. Essa confiança, né, esse clima bacana. Então, no Actual Hospital, fica ali na Avenida Paranaíba. Você entra aí no Instagram também, @ActualHospital, para você conhecer aí todas as especialidades e toda a estrutura à sua disposição. Doutor, muito obrigado pela participação e a contribuição, que esclarecendo as dúvidas e levando informação, qualidade de vida para quem acompanha o nosso programa. Sempre um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui novamente e eu vou estar sempre à disposição. Leve o nosso abraço a toda a família do Actual Hospital. Muito obrigado, até a próxima. É isso, você não sai daí não. Daqui a pouquinho, Dr. Ricardo Peão tá aqui de volta no programa, tirando mais dúvidas, mitos e verdades do nosso programa de hoje. Eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com mais saúde aqui do 8.1, levando informação,
qualidade de vida para você. E do outro lado, nosso consultório continua aberto. Participe com a gente, aqui a consulta é grátis. Através do nosso WhatsApp que está aí na sua tela, é o 999 47 45 15. E de volta, na segunda parte do nosso programa, a gente recebe ele, o Dr. Ricardo Peão, que é psiquiatra e também nutrólogo. Seja bem-vindo, doutor. Vou começar pelo doutor, porque hoje o doutor está muito bem acompanhado. Seja bem-vindo. Boa noite, David. E hoje nós traremos um tema ultra polêmico. Mais um. Já falamos de temas polêmicos envolvendo a cloroquina. É isso, então vamos falar de hidroxicloroquina inalada. Inalada, exatamente. E nesse tema eu vou deixar o doutor apresentar a nossa convidada de hoje. Fique à vontade. O doutor Ricardo Peão já é quase o apresentador aqui do programa também, né, doutor? Obrigado, sempre bem à vontade. Eu estou aprendendo com você. Mas David. É verdade que é um assunto tão polêmico, é um assunto criterioso, que gera polêmicas, dúvidas, mitos e verdades. Por isso que a gente chama a atenção de você aí de casa, você aproveitar, né, essa oportunidade de você tirar suas dúvidas através do WhatsApp. Mas de uma forma esclarecedora, bem tranquila. Pode apresentar aí a nossa convidada, doutor. E imagina a minha satisfação quando a dona Terezinha, que foi tratada por mim, ela estava com um quadro gravíssimo, se sentindo abandonada, desesperada, porque pessoas próximas dela estavam morrendo. Então ela vai contar para nós a sua história, um pedaço da sua história. Eu vou ajudá-la a relembrar, porque o Covid, ele comumente, casos graves, deixa um pouco de sequela em relação à memória. Mas eu estou aqui para tentar ajudá-la a lembrar alguns fatos curiosos daquele tratamento. E ajuda positiva foi essa. Exatamente. Ela está aqui para contar a sua história. Prazer conhecê-la e recebê-la. Fique à vontade aqui no programa. Terezinha. A Terezinha se apresenta, você é empresária e também foi acometida pelo Covid, né? Isso, sou empresária e tive o Covid na primeira, né, na fase mais difícil, que foi a primeira, cepa. Isso, a primeira cepa do vírus. Isso. Assim, doutor, você que lida e teve, né, bem à frente, né, em todos os sentidos, literalmente bem à frente dessa doença. É a primeira fase porque a gente não sabia direito do que se tratava ou porque era mais forte? Na verdade, por quê? Na verdade, a cepa P1 do Amazonas, ela foi a terrível. E foi a que eu peguei. E fiz questão de pegá-la. Olha isso, doutor. Então, para dona Terezinha, sim, aquela que ela vivenciou foi terrível. E realmente, em função de inicialmente não ter praticamente ninguém fazendo tratamento com a hidroxicloroquina, fazendo um tratamento precoce e tudo, contribuiu para dar um aumento muito grande de casos graves, UTIs cheias, né? Isso. Então o momento foi caótico, foi realmente desesperador. E é por isso mesmo, tá? Porque dúvida, era algo desconhecido, tudo gerava medo. Sim, Vamos fazer o seguinte, vou pedir para a produção colocar até um testemunho, um vídeo, né, da Terezinha Reis, assim que tiver no ponto aí, produção, pode colocar pra gente, onde ela se apresenta e dá um testemunho muito interessante, né, sobre a Covid-19. Se estiver no ponto, pode colocar isso. Boa tarde, amigos. Vem fazer esse vídeo em alerta, né? Eu testei positivo pro Covid. E comecei com uma dor de cabeça, uma dor nos olhos. Procurei o posto de saúde. Lá eles me legaram que a dor de cabeça não era um sintoma, era um sintoma isolado, né? Aí resolvi pagar o teste, deu que eu estava positiva. Voltei no posto para mostrar meu exame. Aí mostrei, entrar com loratadina e paracetamol. E nada deu melhorar, comecei a tossir, senti uma dor torácica. Aí resolvi fazer um pedido de tomografia e paguei a tomografia. Na tomografia fiz na sexta-feira, dia 12, e na tomografia meu pulmão estava 30% comprometido. Então resolvi, como já tinha fechado o posto, passei no hospital de campanha, fizeram a triagem, a médica não quis me atender. Falou que como eu já estava fazendo tratamento no posto, eu teria que continuar o tratamento. Aí eu aleguei que era na sexta-feira, que só na segunda-feira que voltaria o atendimento no PSF, no posto de saúde.
Eles não quiseram me atender. Graças a Deus, né, através de amizade, consegui o médico para me atender, né. Ele falou que meu pulmão estava comprometido, sim, 30%, né, entrou com toda a medicação, com antibiótico, com anticoagulante, com corticoide, com a inalação, né. Então vem fazer esse vídeo em alerta a toda a população, não esperem, é um direito nosso de começar o tratamento precoce. Não esperem, gente, está atacando muito, eu não tenho nenhum outro tipo de enfermidade, meu pulmão de um dia para o outro. Muito bem, tá aí um breve testemunho da Terezinha Reis, que é empresária e também paciente aqui do Dr. Ricardo Peão. Esse vídeo foi em 2021, é isso, Terezinha? Isso, quando eu peguei o Covid. Nesse vídeo você estava com estava Covid. de Covid. Eu fiz alerta, porque, igual o doutor falou, foi várias Por favor, pessoas. desde o primeiro dia de sintoma, conta pra nós a sua história. Não, Como é que foi? É igual eu falo no vídeo, eu comecei, né, com sintomas, fui ao posto, eles me negaram o exame, falou que não tinha, né, paguei, voltei com positivo, eles não falaram que meu caso meu sintoma era leve, na verdade, meu sintoma era leve, né. E o que você sentia até então? Febre, dor de cabeça. Aí eles me passaram só o loratadina e o paracetamol, porque eu tenho alergia de dipirona, então eu não podia tomar dipirona. E aí eu só cansada, e aí falou, não faz uma tomografia, porque nisso muita gente estava morrendo, você fica com medo de morrer, você pensa que você vai morrer, né? E você ficou quanto tempo assim, até conseguir o diagnóstico preciso? Aí eu fiz eu não lembro assim exato o tempo, mas eu sei que eu fiz a tomografia e nessa tomografia meu pulmão já estava 30%. Né? Aí eu voltei, que era na sexta-feira, já estava fechado o posto. Igual né, fiz na época o vídeo, foi várias pessoas que me ligaram, pedindo ajuda, falando que aconteceu a mesma coisa com elas, né? E aí foi quando o doutor Ricardo entrou com Você, né, procurou o hospital de campanha, lembra? Isso, aí eu fui na sexta-feira. Procurou o postinho, não foi pra frente, depois sexta, procurou o hospital de campanha. Na sexta que eu fiz a tomografia, né, particular, pagado. E aí voltei lá no hospital de campanha, a médica não quis me olhar, não quis me examinar. Falou que não, uma sexta-feira à tarde, já quase à noite, já passando pra noite. E aí eu fiquei muito preocupada, porque nisso estavam as pessoas assim muito, né? Por vários motivos, né, doutor, que a gente falou, por ser algo desconhecido e todas as outras polêmicas que a gente já discutiu aqui no programa. Uhum. Mas aí veio o doutor Ricardo Peão. Amém, por glória e honra do Senhor Jesus, né? Deus colocou ele no meu caminho, né, para me salvar. Doutor, né? Conta pra gente, aí então. No sábado... como é que ela chegou lá pro doutor? Então, no sábado ela chegou até mim, ou seja, já no dia seguinte. Então, os 30% do comprometimento pulmonar certamente foi para 35% ou 40%. Ela chegou através de uma amiga dela que me conhecia, né? Estava sabendo que eu estava fazendo o tratamento na população. E graças a essa informação, ela não hesitou e me procurou. E aí nós fizemos o tratamento com a cloroquina inalada após os exames complementares. Aí eu revi os exames. Depois do diagnóstico concreto, certinho. Porque, muito bem. Como ela disse no vídeo, foi necessário um tratamento completo. Não foi apenas hidroxicloroquina inalada. Então ela tomou anticoagulante, muito corticoide em dose bem alta, né? Anti-inflamatórios realmente muito potentes para poder ajudá-la. E realmente ela começou a tomar a hidroxicloroquina e fez o uso da hidroxicloroquina inalada por 10 dias. 2 aplicações por dia. 10 dias. Terezinha. E foi melhorando rapidamente, Terezinha? Essa é a pergunta. Já foi de início melhorando, demorou? Como é? Assim, não foi é tão... sentindo o efeito? Devagar, né? Não é tão rápido, né, doutor? Não é tão rápido, né? Devagar, mas graças a Deus. Já foi melhorando, já começou a melhorar. Foi melhorando, já começou, mas devagar, né? Sim, devagarzinho, mas foi melhorando. Já estava bem comprometido também, né? Já estava bem comprometido. E acredito também, e o doutor, ele é psiquiatra e a gente tem que falar sobre isso também, antes de eu chamar aqui o nosso intervalo. Naquele momento, você como empresária do ramo de eventos, né? Você tem um buffet, né? Isso. Imagina, né, doutor? A gente tem que falar sobre isso. A saúde, lógico, física, mas a saúde mental da paciente. Como é que você se sentia? Tudo fechando, condições financeiras.
Como é que você se sentia? A gente tinha medo, além da saúde, você falando de financeiro, de passar até falta, né? Igual muita gente passa falta, né, das coisas, né? É um estresse econômico terrível, né, naquele momento. Né? Terrível, psicológico, terrível. emocional. Sim. E tudo, totalmente, né? E disso aí o doutor Ricardo entende bem, né, doutor? Sim, ele deu As pessoas querem a melhora rápida. É verdade. Mas ele deu esse Vem um apoio aperto emocional. financeiro E você ali com doença, com dores, e vendo todo mundo ao seu redor, Sim. perdendo Pior, vidas. Perdendo vidas. É. Desesperador, não é? E aí qual que é, além de toda a medicação, como que é esse acolhimento? Então, o acolhimento psicológico é o acolhimento natural, né? Conversar com o paciente, ouvir seus desabafos, né? No contexto geral, inclusive a situação econômica, perdas de pessoas queridas, muito pesado, né? Agora, o essencial é que nós oferecemos para ela um tratamento, mas tão barato, 10 dias de tratamento, esse tratamento completo, por 10 dias, tão barato, mas tão barato, que se a gente falar, as pessoas não acreditam. É porque nós estamos falando do financeiro, fico com medo de ser caro, Terezinha, fala a verdade. Medo, mas... Vai para salvar minha vida, eu vou pagar muito caro. Sim, e haviam pessoas naquela época vendendo carro, vendendo casas, para poder realizar tratamentos caríssimos. Não é? Que não tiveram eficácia, né? Em muitos deles, né? E alguns deles não tiveram. Infelizmente não. Mas com esse complemento da hidroxicloroquina, incrível. Então foi, um tratamento. Pra gente chamar o nosso intervalo, foi hidroxicloroquina inalada. Inalada, isso. O complemento aos demais medicamentos que eu citei. Então, né? vou fazer Corticoide. o seguinte. O doutor Ricardo Peão vai explicar direitinho depois do nosso intervalo. É um breve intervalo, bem rapidinho. E eu volto já já com mais saúde aqui na tela da NTV. Voltamos com mais saúde aqui no 8.1, você participando com a gente. E estamos de volta com o doutor Ricardo Peão e a nossa guerreira, vou chamar de guerreira, se me permita, tá, aquela que é paciente também empresária, que é a Terezinha Reis. Estamos falando de hidroxicloroquina inalada. Vou pedir para a produção colocar já a imagem, né, na tela para o pessoal de casa saber o que é, e o doutor Ricardo aqui explica pra gente. Então, isso aí é a inalação, não é? O nebulização. Que é mais tecnicamente conhecido, né? A gente chama mais de nebulização. O Dr. Zelenko foi que desenvolveu o método, né? Então, é assim. Ou seja, foi essa que a Terezinha 20 aplicações, né? Fez 20 2 aplicações por dia, ela respirando a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina inalada, ela tem uma concentração altíssima nos pulmões, altíssima. 20 sessões diárias? Duas. 20 ao todo, 2 por dia, durante 10 dias. Quanto tempo que dura cada sessões, sessão? Em torno de 20 minutos, né, Terezinha? 20 minutos. Fica ali, enquanto estiver saindo o vaporzinho, ela vai respirando aquilo ali. Foi desconfortável, Terezinha? Não. Não, né? Não é desconfortável, não é irritante, não tosse, não é? Não. É super tranquilo, tá? E o mais importante é que teve resultado. E resultados, né? É comprovado. No contexto econômico que vivíamos, imagina só, uma dose, um medicamento tão barato, tão econômico, não é? Quantas e quantas vidas não teriam sido poupadas se ele tivesse sido divulgado, não é? Muito bem, doutor. E além essa inalação, mais o quê? Então, a imagem número 3, eu vou mostrar os dados, né? Isso, muito bem, pode colocar aí na tela. Porque a minha credibilidade profissional mandou em baixa por aí, David. Eu preciso bem, mostrar claro, fica à vontade, doutor. Dados científicos. E nós temos ali um texto da equipe do Dr. Zelenko. Inclusive está lá advocacia e consultoria jurídica, foi porque eu usei isso aí para me defender, né? Para minha defesa, tá certo? Infelizmente, eu fui processado pelo delegado regional local do CRM, porque eu estava usando um tratamento ultra polêmico, perigosíssimo e tal. Então eu não podia fazer isso, David. Mas é claro que a minha consciência me levou a fazer, por quê? Porque eu tinha dados. Eu não fui um aventureiro, de forma alguma, olha só. De 3.000 pacientes tratados com inalação por hidroxicloroquina, Dr. Zelenko e equipe,
3.000 pacientes. Eles fizeram uma comparação com pacientes que foram tratados com os outros tratamentos convencionais. Então veja só a taxa de mortalidade. Com a nebulização com hidroxicloroquina, 0,7% de mortalidade. Incrível, foi o que eu vi aqui. 0,7%. E com os outros tratamentos convencionais, e como eu disse ali, entra tudo, né? Anticoagulante, corticoide, entra tudo. Se o paciente estiver precisando, a gente tem que chegar com força mesmo, né? 7,5%. Traduzindo matematicamente numa linguagem mais simples, enquanto morria inalando com hidroxicloroquina, morriam 11. 1 para 11 a taxa de mortalidade. Doutor, e o doutor destacou várias vezes sobre o custo desse tratamento. Incrível, pode, né? Mas é curiosidade, essa é a minha missão aqui como apresentador, entrevistador. Posso perguntar mais direto qual que é o custo médio desse tratamento inalado? Esse tratamento hoje, o custo de Seria hoje... 20 sessões? Seriam 20 sessões, né? Durante então, 10 dias, 2 por dia. Isso, 2 por dia. Aproximadamente, porque... R$40, se já tiver o nebulizador. Cada sessão? R$40 o preço do tratamento. Tratamento todo. Isso mesmo. É isso mesmo. A diferença é gigante, comprava-se, né, um frasquinho da solução de hidroxicloroquina, a gente já comprava. No início não tinha, mas depois felizmente chegou. Olha só para você ver. Eu conversei com a doutora Célia, farmacêutica da científica, e ela providenciou para nós. E ela providenciou, e o custo é baixo, usa-se pouca, mas muito pouca cloroquina. Deixa eu perguntar aqui para Terezinha, e você imaginava essa diferença gigante em questão de valores no tratamento? Não, né? Achava que ia ser caro, mas realmente foi barato, né? Esse é a inalação. E teve, igual ele falou, as outras medicações, né? Esse é o preço da cloroquina inalada. Para inalação, para inalação. E teve as medicações, corticoide, anticoagulante também, né, doutor? Tomei depois, acho que, se eu não me engano, foi 90 dias depois. Sim, tomou durante 90 dias. Aí depois ele me deu todo o suporte pós-Covid, porque teve o pós-Covid também. E como que foi para você o pós-Covid? Só um minutinho, só para mim. Sim, claro, fica à vontade, doutor. Então, veja bem, o famoso tocilizumab, né? Uma ampolinha custava milhares de reais. Uma ampolinha. Entendeu a comparação do quanto essa hidroxicloroquina, que eu posso dizer milagrosa? Eu tratei dezenas e felizmente não tive nenhuma perda. Provavelmente porque o meu lado nutrólogo me ajudava, por exemplo, eu passei para a Terezinha tomar lá muita vitamina D já no primeiro dia. Muita vitamina D, vitamina C na medida e zinco. Ou seja, eu tinha que repor o depósito deficitário. 90% dos brasileiros, o depósito de vitamina D é deficitário. Tem baixa vitamina D. Acredito que foi o que ajudou, no caso. Isso, os resultados serem tão bons, né? Eu tive, felizmente, o prazer de não ter nenhuma perda. Nenhum óbito. Isso, né? O doutor destaca todas as vezes que ele vem aqui no programa. Ele se sente muito orgulhoso e parabéns mais uma vez. Produção, coloca na tela mais uma imagem à disposição para o doutor agora, comentar. Se quiser concluir, aquilo eu vou voltar no gráfico da cloroquina daqui a pouco, se o tempo permitir. Não, dá tempo sim, doutor, fica tranquilo aí. É o gráfico famoso? É o gráfico. Aí eu consegui terminar. Mas então, sobre o pós, como é que foi? Teve o pós, que foi o anticoagulante, que ele me falou que tinha as complicações pós também, né, doutor? Ele falou as vitaminas, né? E o coagulante, que se eu não me engano foi 90 dias. Isso, tinha que ser durante 90 dias, porque havia o risco de tromboembolismo. Então, se falava muito sobre isso mesmo. Então, o cuidado doutor, tinha que ser de urgência e também durante um certo tempo, alguns meses, para evitar tromboembolismo. Porque a proteína spike, ela gera muito isso. E depois você voltou a ser diagnosticado com Covid ou... Peguei mais depois, mais uma vez. Mas aí já, de leve, já... né? E tem alguma ligação com todo esse tratamento que ela já tinha feito por ter pegado, no caso da fala dela, mais leve? Não, porque nós tivemos um vírus extremamente bizarro. Esse vírus é bizarro demais. Centenas de mutações em 3 anos. Isso nunca existiu na história da humanidade. É um vírus a ser muito bem investigado.
muito bem. Mas que ele era letal, era, né? E aí o tratamento foi o mesmo ou não precisou? Não precisei. Foi mais brando. Foi. Muito E bem. já sabia o que fazer, Isso, né? Já aí ficou fica mais um pouco calma, de imunidade, né? fica um pouco. Isso. Mas como o vírus ele muta muito, a mutação é muito rápida, né? Acaba pegando um pouquinho sim, viu? Muito bem, eu vou pedir para colocar o gráfico no ar aí pro doutor. Ele refez o gráfico, trouxe aqui no programa passado, e agora acredito que ele refez aí, tá de forma mais esclarecedora. Fique à vontade, Eu doutor. trouxe aqui aquela imagem das orientações do Ministério da Saúde que indicava o seguinte: seria a bolinha vermelha, um comprimidinho no início do tratamento, 12 horas depois, outro comprimidinho, e a partir daí de 24 em 24 horas. Veja bem, David, olha que coisa interessante. A meia-vida da cloroquina. Tomou a bolinha vermelha, que seria apenas um comprimido da mesma hidroxicloroquina, correto? De 400 miligramas. E olha só, subiu um pouquinho, não foi até a metade, depois deu uma quedinha. Aquilo ali é a meia-vida dentro de 12 horas. 12 horas. E olha só a bolinha verde. Eu, Ricardo Peão, aprendi tratamento abscesso, com tratamento de abscesso amebiano, abscesso por ameba com cloroquina. Podia usar 2 dias seguidos, 2. Então, eu desobedeci o Ministério da Saúde e entrei com 2. E olha só, a curva verde, ela foi muito mais alta nas primeiras 12 horas, ou seja, durante 12 horas, a curva já estava lá em cima. Por quê? A absorção da cloroquina é rápida. Então, em 2 horas, ela atinge aquele pico lá em cima. O de verde foi o dobro do de vermelho, correto? E depois, o de verde sempre permaneceu mais alto, ou seja, o paciente que tomou dois comprimidos como eu recomendei, ele ficava muito bem protegido comparando com os outros. O doutor disse que... sobre a dose de ataque, a dose de ataque, isso. Nós aprendemos, a própria bula, lembra? Que legal, tá vendo? Estou aprendendo. A bula recomenda, na bula fala, olha, é necessário uma dose de ataque. E para o coronavírus, não podia dar cloroquina de jeito nenhum. O absurdo que nós vivemos, né? As contradições que nós vivemos. Muito bem, o doutor disse sobre desobedecer as regras do Ministério, mas lembrando que baseados em números e orientações e muito estudo, né, doutor? Exatamente. Muito bem, o pessoal de casa aí não ir comprando qualquer remédio e tomando também, a gente tem essa preocupação. E no próximo encontro, eu vou trazer novidades sobre o processo. Muito lembra? Bem. Terezinha, mas é isso, então... É indicado, é válido, valeu muito a pena. Sim, válido que eu estou aqui, né? Muitas pessoas não tiveram essa oportunidade que eu tive, né? Foram muitas vidas, né? Que perdemos, muitas pessoas novas, muitos conhecidos, né? Então você indica? Sim. O nosso doutor Ricardo Peão. Sim, indico sim. Né? Agradeço ele, né? Que, através da dedicação dele, né? Pela profissão, né? Salvou minha vida e várias vidas. Muito bem. Onde encontro o doutor Ricardo? Me pergunta, onde que eu encontro o doutor Ricardo Peão? Onde que ele atende? Qual que é Instagram, telefone? Doutor, fica à vontade, que a gente tem um encontro marcado na próxima terça-feira, né? O encontro vai ter que ser na outra sexta, sem ser essa outra, porque meu advogado não pôde vir. Vai trazer. Da próxima vez, nós teremos a companhia tranquilo. Do meu advogado. Mas como que te encontra? Onde que te encontra? Então, eu estou do telefone... Fica à vontade. 999 90 8759. Vamos pedir, o pessoal liga aqui pra gente na produção aqui, que a gente repassa todos os contatos. Perfeito. Combinado? Terezinha, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Muita saúde pra você. E já vamos desejar feliz 2025, né, produção? Amém. Já estamos na reta final, né? Desejar coisas boas, né, doutor? E a gente se encontra breve. Sim, com certeza. Na verdade, Terezinha, eu te encontro amanhã, viu? Você tá contando o nosso segredo aí, né? Você vai ver que legal que vai ser, viu? Doutor, obrigado mais uma vez por toda a explicação. A gente aprende muito com tudo isso. Terezinha, brigadão mesmo, você ter tido a coragem de vir aqui, dar o seu depoimento, viu? Extremamente enriquecedor. Você é uma prova viva mesmo de um tratamento bacana que foi feito e praticamente de graça. Eu me refiro à hidroxicloroquina inalada, né? Muito bem, mais uma vez. A você de casa, o meu muito obrigado pelo carinho, pela sua participação e enorme audiência. Até o próximo programa.